Salvação e casamento. Uma viagem sem retorno. É comparado a um avião quando decola de um aeroporto, que só pode pousar no próximo aeroporto que é designado. Se ele parar no meio do percurso, claro que ele cai, né? Então vamos ver. As maiores tomadas de decisão na vida são elas: a salvação e o casamento. O casamento pode ser como um papel colado. Se tentar descolar, se rasga. E tem alguns que dizem: prefiro ser solteiro, mas querendo casar-se. Outros, solteiro e não querem se casar. Essa insegurança é natural da idade. Não é pecado orar a Deus pedindo um casamento. É pecado casar-se fora da direção de Deus. Agora, por que quer casar? Porque está apaixonado, amando em um estado emocional muito forte? Ou para mudar de vida e se transformar? Ou por causa de outra razão? Ou por uma necessidade de um companheiro ou uma companheira? Ou para ter apoio, sexo? Ou por outras razões, por exemplo, para se livrar de um lar infeliz, ou até mesmo pelo medo da solteirice, que é cobrado muito pela sociedade. Todas essas decisões não passam de um egoísmo e imaturidade, e é realmente, claro, egoísmo. Se casarmos, foi porque Deus criou homem e mulher, instituiu na sua palavra como honra e digno, quando ele diz que não é bom que o homem viva só. Se casarmos com uma pessoa errada, a vida pode tornar-se horrivelmente miserável. Alguns não procuram casamento por entender se é essa a vontade de Deus. Eu, particularmente, não creio, porque vejo o que diz Paulo, que cada um tem a sua própria mulher e cada uma seu próprio marido, e diz o apóstolo: melhor casado que viver abrasado. O que acontece com alguns que alguns deixam as oportunidades passarem, ou escolhem demais, ou buscam intimidade até mesmo fora do casamento tradicional. E outros simplesmente não querem se casar, que deve ser respeitado, né? E outros não são atraídos pelo sexo oposto. As pessoas sempre procuram um companheiro ou companheira do mesmo nível social, religioso e econômico. E isso é muito bom para evitar o julgo desigual. E a pressão dos pais e da sociedade e as expectativas irreais e fantasiosas pode ser uma tragédia. Tem pessoas que querem se casar para provar que são adultos. Tem casados que estão longe de ser adultos ainda. E outros se casam por se rebelar contra os pais. Os pais, com certeza, têm uma experiência, enxergam as coisas bem mais longe. Tem alguns que se casam para obter o direito do sexo. Lembre-se que o sexo não é tudo, e sim apenas uma parte. Então, melhor mesmo é esperar no Senhor. Isso faz as pessoas se apressarem e fazerem mal escolha todas essas precipitações. Uma razão para uma boa escolha é a convicção cristã do casal de namorado. A integração social e a integração social, como diz a Bíblia, não é bom que vivam só. A flexibilidade de uma vida estranha não é fácil. Porém, é necessário esses impactos estranhos
que temos que conviver e aprender e solucionar problema. Nunca gritar ou editar. O diálogo sempre foi uma melhor forma de agir. E você agora não é de si mesmo, mas pertence a outro. Veja que a união conjugal exige esforço, paciência, até mesmo decepção, que as pessoas que as pessoas estão apaixonadas tendem a ignorar todos esses sinais e alertas de perigo. Devemos ter cuidado com as desculpas, até mesmo farrapada, como alguma delas de dizer: "Ah, não, eu não estou namorando a sério, apenas o passatempo. Quem sabe que eu ganho ele para Jesus ou ela para Jesus", no caso do crente com o descrente. A Bíblia não abre mão do jugo desigual. Tem que ver se o namorado ou a namorada são crentes autênticos e se mostram fruto do Espírito Santo. A igreja sempre é o lugar apropriado para o cristão encontrar e fazer a sua escolha certa, com uma pessoa certa, na hora certa. Porque o diabo sempre ataca a sociedade, começando pela família. Destruindo a família, ele destrói a sociedade, desintegra um povo, uma cidade, uma nação e toda a humanidade. Vivemos um mundo atual de inversão de valores com relação ao casamento. Está difícil para se entender aquilo que porque foge de todos os princípios natural. Antes o casamento começava pelo namoro, depois para o casamento, depois o sexo e, consequentemente, os filhos. Hoje mudou tudo, o casamento ficou em segundo plano, ou seja, secundário. Primeiro sexo, filho, namorada. A namorada aí desaparece. E vem então o casamento por último lugar, quando deveria ser no primeiro. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, ele fala de algumas preocupações com relação a isso, chegando até mesmo a dizer que queria poupar alguns visando a obra de Deus, porém, devido ao desejo da carne e da prostituição, que cada um se casasse e que tivesse a sua própria esposa e seu próprio marido, que era a melhor forma, que é melhor casar do que viver abrasado ou se abrasar. E no versículo 10 e versículo 11 do mesmo capítulo, ele diz: eh, o casamento é uma aliança eh, que não tem retorno, é eterna, não tem retorno na vida. O termo unir vem do hebraico, que quer dizer aderir, juntar, não separar jamais. Repito, é como um papel colado. Se separar, se rasga, se torna-se carne em uma só carne. Não somente os bens material ou os bens corporais, de propriedade dos seus corpos, mas também das emoções, dos pensamentos, das tristezas e sucessos e fracassos. O diálogo perfeito deve ser usado constantemente para que seja bem claro e recebido, e nunca se tornar egocêntrico. É que se apaixonar por uma pessoa, amar uma pessoa, se aproximar muito, corre risco de críticas e rejeição. No casamento, temos que avaliar nossos hábitos, até mesmo mudar se assim necessário for. As diferenças são pontos de conflito. O sexo é uma área que gera conflito de tempo em tempo. Os movimentos feministas procuram avaliar os papéis masculino e femininos tradicional, trazendo à tona conhecimento das atitudes reais quanto aos impulsos sexuais repressivos entre homem e mulher. Esses são os maiores vilões dos conflitos.
trazem impaciência, frigidez, traição, que é o pior de todos. Religião também é um problema sério. A Bíblia adverte muito bem quanto isso. Quando há casamento entre crente e descrente, aí começa às vezes entra o conflito entre marido e mulher. Eles estão casados na mesma, às vezes eles se casam e ficam na mesma casa, na mesma cama, juntos emocionalmente, mas separado, divorciado pela realidade da vida de casado, infelizmente. E quando a pressão aumenta, eles não conseguem solucionar o problema e simplesmente vão embora. Aí vem o divórcio, que é o fim de uma relação, um compromisso, outrora satisfatório, que veio a se romper socialmente, emocionalmente. Embora usado com frequência, o divórcio nunca é uma solução feliz para um problema conjugal. Nunca esqueça que o casamento é um milagre divino e que todos têm que renunciar a coisas preferidas a fim de agradar o cônjuge. A Bíblia diz que a mulher se sujeita ao marido e o marido tem obrigação de amar. Muito obrigado, até a próxima.